Os É aqui cursos, que a gente só faz isso aqui. A gente entendeu? vende o dia inteiro os nossos negócios. Pronto, é isso aí. Um bom empresário faz isso, né? Tá certíssimo. Então, vocês vão lá no perfil e vão depois estudar bem essa parte do jejum. Então, muita gente realmente demora um pouquinho para entrar, fica ansioso. Tem muito aspecto de escassez, às vezes, que as pessoas já viveram na vida. Então, elas ficam com medo de novo, sentir fome. Mexe num lado emocional, às vezes, muito mais do que no aspecto físico das pessoas, é verdade. né? Então, ela tem medo dela viver uma época da vida que ela não tinha alimento disponível, né? E ela agora quer usufruir de quê? Fartura, né? Se hoje ela pode, então ela quer mesa farta, ela não quer acordar e não comer. Vou dar mais uma curiosidade aqui. Quando a gente começou a ter um pouco mais de dinheiro, né? A gente teve um pouco mais de abundância. A gente engordou, nós dois. Primeiro porque o Häagen-Dazs ficou tão barato. É isso que eu tô falando, é natural. A gente, agora eu posso comprar, eu amo sorvete. O que não é que eu nunca mais vou comer, né? Claro. Você vai comer uma vez ou outra, mas não todo dia, vale dizer aqui na frente dela. Então tem muita gente que não tem esse tempo de espera, ou tem medo de morrer de fome. Por quê? Porque já sentiu fome em algum momento. A pessoa às vezes não sabe nem que é isso, sabe? Que é uma crença que ela tem relacionada a algo que ela já viveu. Pode ter vivido, sei lá, até na vida intrauterina dela, entendeu? Faltou comida na barriga da mãe, sei lá, a mãe parou de comer por algum motivo, viveu algum problema emocional. Mas as pessoas, elas vinculam muito o jejum à privação, à escassez, à falta. E ninguém quer viver esse tipo de sensação. Então, as pessoas têm um pouco de barreira, apesar de ter vários benefícios. Emagrecimento, melhora de glicose, melhora de funcionamento cerebral, melhora até pode ter da tua produção hormonal, que mantém teu músculo, se você comer certinho quando você quebra o jejum. Você tem benefício em sono, você tem benefício até de regulação de ciclo menstrual, em alguns casos. Na libido, muita gente melhorando. Por quê? Porque, junto com isso, muitas vezes, você também traz uma alimentação nova. Porque quando você está se empenhando numa estratégia nutricional, quando você vai quebrar esse momento do jejum e começar a comer, né? O cara não vai querer um bolo, né? Ele, já fiz um jejum, vou manter na linha. Então, o ideal é que você quebre o jejum a partir do momento que você... Quando você come coisas boas. Porque comer... É isso que é legal dizer também, né? Porque as pessoas falam, vou ficar 16 horas sem comer, 14 horas, sei lá, 18 horas. Mas depois e aí depois eu posso comer pizza. o que eu quiser. Não, né? Porque se você comer tudo que você comeria num dia inteiro, nas horas que você pode comer, dá quase no mesmo. Claro. E uma coisa vale a gente dizer, né? Essa necessidade de usar um combustível diferente, ela só vai acontecer num jejum acima de 16 horas. Então, quem faz um jejum de 12, 14, na verdade, pode estar acordando e evitando comer um pão francês, uma mortadela, um café com leite, já é muito legal. Mas não vai colher esses benefícios todos que a gente está falando, porque esses benefícios, eles têm a ver com o momento onde o teu corpo vai fazer essa troca, né, de utilização dos combustíveis diferentes. Então, a partir de 16 horas, a gente já tem essa capacidade de começar a usar mais gordura do que o carboidrato. E à medida que esse jejum vai prolongando, você vai conseguindo utilizar mais fonte de gordura. O que não quer dizer que vocês têm que parar de comer 24 horas, 36, 72, não é isso. O que você tem que fazer? Você tem que ter uma alimentação, quando você vai quebrar o jejum, que seja coerente com isso. Por quê? Porque você está fazendo uma estratégia que é uma estratégia de mudança de informação. É como se a gente estivesse trazendo uma informação nova e melhor pro teu corpo. Se você, quando vai comer, vai escolher uma informação toda errada, eu vou quebrar com pizza, vou comer hambúrguer, eu vou, sei lá, comer doce o dia inteiro. Então, assim, parte do dia você deu uma informação certa, parte do dia você deu errado. No final, nessa equação, você não vai colher nada e ainda vai ter perdido horas que você se sacrificou mentalmente com a ideia de estar fazendo um jejum, né? Tem uns pontos sobre jejum. Eu ia falar pra você contar aquela história que você gosta bastante, do cara que queria morrer e jejuou. É um dos que eu iria comentar. Tem 2 pontos sobre jejum interessantes. O primeiro foi quando eu fiz jejum e fiquei mais produtivo, e a Malu me falou aquilo, e eu pensei, é óbvio, né? Você olha na natureza, tudo bem que a gente não pode extrapolar tudo que acontece com os animais pra gente. Um estudo em animais, por exemplo... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que um estudo em humanos. Mas você vê leões na savana. O leão, quando ele acaba de comer, ele fica lá deitadão um tempão, né? O leão ativo é aquele que não comeu.
Sim. Que ele muitas vezes está indo atrás da caça. E com o ser humano, nessa época de caçador-coletor, a gente pode pensar a mesma coisa. O cara, ele estava ativo nesse momento que ele estava em jejum. Ele precisava ir atrás de alimento, tinha muito mais atenção. E o outro ponto, tem E uma as pessoas frase... ficam mais letárgicas, não é à Depois toa da que o pessoal Sim, tira o soninho, né? Isso, A soneca exato. depois do almoço. A gente morou em Boa Vista e lá o comércio fechava na hora do almoço. Só quem não fechava eram uns 3 restaurantes que tinham no centro da cidade. O restante fechava todo mundo. O cara comia e ia dormir. Tem até uma história engraçada. Um colega meu dos tempos de exército, né, o Baxis, ele tava lá em Boa Vista, ele falou que foi alugar uma casa, marcou com a corretora no meio da tarde. E aí nada da mulher aparecer. Ele, caramba, ela não apareceu. Ela ligou pra ele 7 horas da noite e falou assim, não, que eu deitei pra dormir na hora do almoço e fui direto. Entendi. Pedindo desculpas, né? Por quê? Porque ela é normal. Como todo comércio fecha, o pessoal descansa. Você não tem nem como resolver alguma coisa, tá tudo fechado. Você tem países onde culturalmente isso acontece ainda. No exército também isso acontecia. No horário do almoço, os soldados todos, depois de almoçar, dormiam ali 1 hora, 40 minutos, né? O tempo que eles tinham até voltar ao expediente. E o outro ponto que me veio na cabeça nessa história ainda, uma frase do Hipócrates. E o médico hoje faz o juramento hipocrático, né? Quando ele vai começar a exercer a medicina, né? De primeiro não fazer mal. E o Hipócrates, entre várias frases muito interessantes, tinha uma que dizia que a gente perde a saúde conforme se afasta da natureza. E a outra dele é faça do alimento Faça o do seu seu alimento remédio. o seu remédio, sim. Muito boa essa também. Mas esse episódio de se afastar da natureza, o homem em estado natural vivia em estado de escassez. Então não tinha comida o tempo todo. E aí tem uma história romana muito interessante. Que havia um grande orador em Roma, Cícero, e ele trocava cartas com um amigo chamado Tito Pompônio Ático. E essa correspondência está registrada, né? São as cartas a Ático. E o Ático, ele ficou muito doente em um momento. Ele ficou tão desgostoso, assim, com a vida que ele falou, quero morrer. Vou fazer jejum, né? Vou deixar de me alimentar para morrer de inanição. E ele fez jejum e se curou fazendo jejum. Então, o mal que ele tinha, ele foi resolvido através disso. E hoje já tem estudos sobre essa questão, né? De que o jejum favorece até a saúde do corpo. Várias Como é que coisas, é isso, Patrícia? porque o jejum, ele tem como modificar a tua informação genética, né? Então, todo mundo nasceu com um código genético, que a gente chama de DNA, a gente aprendeu lá na biologia lá atrás. Só que o que acontece? A gente já sabe há muitos anos que a gente pode ligar o disjuntor ou desligar o disjuntor do adoecimento ou da saúde. São escolhas que dizem respeito às nossas escolhas de vida. Então, isso hoje tem mais relevância do que você simplesmente achar o seguinte: ah, meu pai é diabético, eu vou ficar diabética. Minha mãe tem problema de tireoide, eu vou ter problema de tireoide. A Não genética é assim. não é uma sentença, né? Não é uma sentença, isso tudo pode ser transformado a partir do nosso estilo de vida. Estilo de vida envolve alimentação, sono, hormônios, se você fuma, se você não fuma, a procedência da tua comida e várias outras coisas. Então, a questão do jejum, o jejum, ele consegue ir lá no seu código genético e desativar o gatilho de adoecimento, de uma série de doenças que têm origem de inflamação. E hoje, todas as doenças, basicamente, principalmente as crônicas não transmissíveis, metabólicas e tudo, são inflamatórias, né? Obesidade é inflamatória, diabetes, o pré-diabetes, todas essas que a gente vem falando, inclusive as cerebrais, tem relação com inflamação, uma neuroinflamação quando é no cérebro, né? Então, o jejum tem essa finalidade e essa capacidade de poder trabalhar em torno disso, né? E o jejum também tem uma finalidade de te ajudar muito na questão do equilíbrio do sistema imunológico, que é um tema que agora Tá em ficou alta. muito em voga por conta, né, de pandemia e tudo. Tem alguns trabalhos de jejum, de dieta cetogênica com Covid, por exemplo. Ah, já tem. Legal. Tem, de mostrar a melhora que é dieta de resultado. cetogênica? A dieta cetogênica é essa que a gente falou que pro cérebro, pra atividade do cérebro, pode ser muito legal. Que é uma dieta assim, você vai ter 60% do que você come do seu dia é de Em fonte gorduras. gordurosa, é dali pra cima. Aí você vai ter muito baixo carboidrato e moderado em proteína. Então também não é ficar comendo picanha o dia inteiro, nem linguiça, salaminho, mortadela, que seria uma delícia, mas não é assim. Mas é a gente buscar fontes de gorduras saudáveis, coco, abacate, castanha, os azeites todos, vários tipos de gordura que são saudáveis. E provavelmente você vai comer pouco, né? Porque a gordura, ela concentra uma quantidade muito caloria grande maior. de calorias em um pequeno espaço. Então, por isso que é muito fácil também exagerar. Inclusive, nas coisas que não são tão legais comer. Tipo, sorvete, queijo, quindim. Você consegue comer uma quantidade muito grande, porque é gordura. E também porque é gordura. É gordura mais açúcar. A mais né? açúcar que é a pior de todas. Que Que é não algo que existe na natureza, Não, inclusive. você não acha. O Ah, só abacate o é homem muita fez. gordura, não Sim, tem
Mas não tem carboidrato. Exatamente. Aí você tem a batata que é carboidrato e não tem gordura. Aí o que o homem vai e faz? Ele frita a batata no óleo do abacate. É o homem brincando de Deus, né? Aí fica maravilhoso. Exatamente. Você não conseguiria comer, por exemplo, batata cozida, pura, 1 quilo. Eu duvido. Agora, você frita, meu amigo, aí vai embora, você come pra sempre. E outra coisa aí que a gente também não falou na parte que a gente tava falando de industrializados, etc., é o excesso de sal, né? Isso é uma realidade, sim, absurda hoje em dia, né? Primeiro, porque tem muito no industrializado. Segundo, porque todo mundo mete show em tudo, mete tablete industrializado em tudo. É verdade. Ainda tem muita gente fazendo isso. E aquele sal branco refinado também. Então, essa quantidade de sódio é uma coisa que é completamente diferente do que existia nessa alimentação ali do homem ancestral, onde o alimento, inclusive, tinha muito mais potássio, né? O sódio e o potássio, eles são componentes nutricionais que eles têm que estar em equilíbrio, num equilíbrio específico para o corpo funcionar direito. Então, o que faz? Quanto mais sódio você bota, é como se você tivesse menos proporção de potássio. Aquelas bombas de sódio e potássio no A corpo. gente aprendeu no 3º ano É isso aí. isso, tipo assim, Alguns biologia. só viram por alto, assim, né? Alguns colaram e alguns tiveram que estudar muito isso. Não, mas é muito louco você falar isso, PD, porque às vezes as pessoas, elas ficam tão noiadas com o negócio de sódio. Por quê? Porque as pessoas, a indústria, utiliza o sódio como fonte de conservante, né? É uma forma de conservar aquele alimento. Aumentar o tempo Então, de eles prateleira, né? Tacam sódio pra poder durar mais tempo. E aí, a pessoa vai lá e fala, meu Deus, agora eu vou mudar minha alimentação toda e aí eu vou comer super saudável. Aí tira todos os industrializados e tira o sal. Uhum. Aí ela fica o quê? Sem sal também, Uhum. sem sódio. Então, não é tirar, tudo é um equilíbrio, obviamente. Então, no geral, na minha opinião, não sei se você concorda, mas se você não come quase nada de industrializado, você pode usar o sal de acordo com o seu paladar, que vai ser regulado. Claro. E assim, só que o excesso de sal que você coloca na comida, você deixa o teu corpo mais ácido. E quanto mais ácido, mais inflamado ele fica. Então aí a gente entra naquela coisa. Só o jejum vai ajudar na inflamação? Não. Uma série de hábitos do dia a dia que você... E coisas pequenas. Cara, imagina você trocar, de repente, seu sal refinado, você tirar um tablete industrializado, botar um tempero mais natural, botar um sal... Tablete, quando ela fala, é tipo Sazon, É, né? esses Aquele quinó. negócio de Caldo quinó. quinó. Meu Deus do céu, vocês não estão usando mais Mas não isso. vamos falar mal do quinó, não, Patrícia, porque eles patrocinam os sócios. Brincando. Gente, para! Brincadeira, não tem Gente, isso, não. você sabe que uma vez eu... Mas imagina se fosse. Mas eles já tentaram lá no meu canal, você acredita? Sério? Mandaram. Eu vi hoje você em 2017 com cabelão Com fazendo cabelão. coisa. Naquela época que ninguém queria patrocinar, porque eu só falava de comida de verdade, imagina, ninguém queria patrocinar. O Nesfit colocava banner no meu Teve um vídeo dela falando vídeo. mal de cereal E eu com metendo pau, propaganda falando, do não como Nesfit Nesfit, vocês estão aparecendo. doidos?